Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e nós teremos aula de matemática. A aula de hoje será sobre gráficos. E os gráficos são uma das formas que existem de apresentar dados ou informações. Olhem só, este aqui é um gráfico chamado de gráfico de barras verticais. Vocês estão vendo as barras verticais? Por isso que ele tem esse nome. Ele se chama gráfico de barras verticais. Neste gráfico de barras verticais estão sendo apresentadas algumas informações sobre a venda de bicicletas em 2009. Quando você quiser saber sobre o assunto do gráfico, você tem que observar o título, tá bom? Aqui a gente tem os meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, está mostrando todos os dados, o número de bicicletas vendidas em cada mês. Por exemplo, aqui, ó, em agosto, eu venho aqui no mês de agosto e vou andar pra cá, ó. Foram vendidas 70 bicicletas. Este aqui, então, é um gráfico de barras verticais. E na aula de hoje, nós só vamos falar sobre este gráfico de barras verticais. Mas, prof, como é que eu vou representar dados em gráfico? O que são dados? Dados são informações. Por exemplo, olha, aqui nessa tabela está mostrando a venda de brinquedos. Foram vendidas 1.500 bonecas, 2.000 patinetes, 1.000 carrinhos, 500 jogos e 3.000 bicicletas. Esses números aqui, essas informações de vendas são os dados. E eu posso transformar estes dados em um gráfico? Vamos ver como. Então aqui eu tenho os dados sobre a venda de brinquedos e aqui é o nosso gráfico. Olha, o nosso gráfico está em branco, não tem nenhuma barra. Já tem o título aqui dele, ó, venda de brinquedos. Aqui embaixo tem os brinquedos, bonecas, patinetes, carrinhos, jogos e bicicletas. A gente vai ter que preencher cada barra aqui de acordo com o número vendido, tá bom? A primeira informação que nós temos é das bonecas, 1.500 bonecas. Então, ó, o número de brinquedos vendidos começa do 0, vai até o 3.500, ó. Então, aqui é, ó, 1.500 bonecas. Significa que a minha barra vai vir até o 1.500, tá bom? Significa isso. Vamos ver como fica? Olha só, a barrinha vem até o 1.500, ok? E agora o próximo são os patinetes, ó, 2.000 patinetes. Vamos achar os 2.000 patinetes aqui no gráfico, olha aqui onde está. Significa que a barra dos patinetes vai vir aqui chegar até o 2.000, ó, até o 2.000. Vai ficar uma barrinha mais ou menos desse tamanho aqui. Vamos ver como fica? Olha só, mágica! O próximo brinquedo são os carrinhos, ó, foram vendidos 1.000 carrinhos. Então eu venho aqui nos carrinhos, vou achar o 1.000, olha aqui onde está o 1.000 e os carrinhos. Significa que a minha barra vai vir até o 1.000, ó, 1.000 aqui. Vai ficar mais ou menos desse tamanho. Vamos ver como fica? Tcharam! Depois vem os jogos. Foram vendidos 500 jogos. Olha onde está o 500 aqui no gráfico. Olha, 500. 500, então vai vir só até aqui o primeiro risquinho, ó. A barrinha vai fazer assim. Vamos ver, 500 jogos. E por último, foram vendidas 3.000 bicicletas. Então, as bicicletas vão chegar até a linha do 3.000 aqui, olha. Então, a gente vai ser uma barrona desse tamanhão aqui. Olha, os gráficos, mas prof, para que serve gráfico? O gráfico serve pra gente bater o olho e já enxergar de cara, sem nem olhar o número. Se você bate o olho aqui, ó, se eu perguntar assim pra você, qual brinquedo foi o mais vendido? Você bate o olho e já vê de cara que foi bicicleta, que é a que tem a maior barra.
Qual brinquedo foi o menos vendido? De cara você já vê que foram os jogos que têm a menor barra. É para isso que servem os gráficos. Eles são uma forma de simplificar os dados, as informações, e a gente consegue interpretar eles muitas vezes de maneira mais fácil do que olhando uma tabela. No seu livro, na página 18, tem esta tabela aqui e tem este gráfico. Você vai ter que preencher este gráfico de acordo com os números da tabela. Então aqui, ó, qual é o assunto do gráfico e da tabela? Número de livros acessados no último mês. Número de livros acessados no último mês. Então, são livros online, certo? Romance. Foram acessados 1000 livros de romance. Então, aqui no romance, ó, a barra chegou até o 1000, estão vendo? Aí o próximo, ficção, 2500. Gente, olha aqui tá escrito ficção, aqui tá escrito biografia, mas eu copiei e colei do livro. Será que de vocês tá assim também? Mas é ficção aqui, tá bom? Ó, ficção, 2500. 2500, você vai achar o 2500 e vai pintar a barrinha, ó, até o 2500, tá bom? E aí você vai fazer isso com todos os dados. Não vou dar muitas dicas aqui, senão eu vou falar todas as respostas. Aí com isso, quando você montar o gráfico, você vai conseguir visualizar bem mais fácil qual livro teve mais acesso, qual livro teve menos acesso, vai ficar mais fácil. Na página 19 está mostrando esta tabela aqui com os desenhos dos menininhos sobre as participações das crianças em ações sociais. Olha, um bonequinho representa 1000 crianças. Então eu fiz aqui para vocês verem. Você pode fazer igual no seu livro, tá? Você pode colocar 1000 embaixo de cada bonequinho. Então aqui, ó, na organização de torneios esportivos, eu tenho 1000 mais 1000. Quantos que participaram? E na arrecadação de agasalhos, eu tenho 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ó, a prof escreveu 1000 em tudo aqui. Faça isso no seu livro que fica mais fácil para você organizar. Aí você vai descobrir quantas crianças participaram em cada tipo de atividade, ó. Participação no clube de leitura, 1000, 1000 e 1000. E campanha de reciclagem, só 1000, tá bom? Ai, prof, mas por que eles desenharam só um bonequinho? Gente, não caberia, né? Desenhar aqui 1000 bonequinhos aqui, por exemplo? Não daria, por isso que eles desenharam só um que representa 1 milhar. Seria como se fosse um cubão. Aí depois que você observar aqui, pensar direitinho, desenhar os 1000. Terminou essa parte? Aí você vai vir aqui para preencher a tabela. Aí, ó, já tá falando aqui, ó, organização de torneios esportivos. Lembra que era 1000 e 1000? 1000 e 1000 dá 2000, ó. Organização de torneios esportivos, 2000. E aí você vai preencher a arrecadação de agasalhos, você põe aqui. Participação no clube de leitura, você põe aqui. Campanha de reciclagem, você põe aqui. E aí você vai montar a sua tabela com os dados. Mas, como o assunto da aula de hoje é gráfico de barras, no final você vai ter que pegar os dados dessa tabela aqui, os números dessa tabela, e vai ter que passar para o gráfico. Só que para isso você vai ter que observar a legenda. Isso aqui é uma legenda, ó. O verde significa organização de torneios esportivos. Então aqui tem o verde, organização de torneios esportivos. Quantas pessoas, quantas crianças participaram da organização de torneios esportivos? 2000, né? Então lá no gráfico, no verdinho, que é a organização de torneios esportivos, você vai ter que preencher até o 2000 a coluna, ó, 2000 tá aqui. Então, a coluna vai ficar assim, entendeu? Ai, prof, mas esse aqui que já tá preenchido. Então, esse aqui é o seguinte. Ó, aqui é 5000 e aqui é 3000, né? Aqui tá sem cor, tá vendo? Então, você vai ter que pegar as cores que estão faltando aqui, ó. Então, aqui tem verde, amarelo, vermelho e cinza. Aqui tem verde e cinza, então tá faltando o amarelo e o vermelho. Arrecadação de agasalhos e participação no clube de leitura. Você vai ter que olhar lá na tabela quantos alunos que participaram, quantas crianças que participaram da arrecadação de agasalhos e quantas que participaram do clube da leitura. Aí você vai ver se foi 5000, por exemplo, na arrecadação de agasalhos, você vai pintar aqui de amarelo. Ai, professor,
professora, mas e se foi 3.000 que participou da arrecadação de agasalhos? Aí você vai vir aqui no 3.000, ó, e vai pintar esse aqui de amarelo, tá bom? Então isso que é pra fazer aqui, pra pintar de acordo com o número de participantes da atividade. Por isso que a legenda é importante nesse caso. E as barras, vocês estão vendo que estão roxas? Então nesse gráfico aqui, todas as barras vão ser roxas. Quando você for preencher a organização de torneios esportivos e a campanha de reciclagem, você vai ter que pintar de roxo também, porque o que está diferenciando uma atividade da outra é a legenda. Prof, mas por que tem que pôr legenda? Sabe por quê? Porque não ia caber, ó, tem muitas palavras aqui, não ia caber escrita aqui embaixo. Nos gráficos que a prof mostrou antes, era só uma palavra, né? Aí cabia, ó, só uma palavra cabe, mas quando tem muitas palavras, não cabe, aí por isso que usa legenda, entendeu? Ó, então, até marquei aqui onde que vocês têm que preencher. Bom, agora que vocês já prestaram super atenção na aula da prof, pegue o seu livro e faça as atividades das páginas 18 e 19. Na aula do Zoom, nós teremos aula de ciências. E nós faremos o Volta e Revira juntos, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!